Muito boa noite, doutor Joel Borella. Tudo bem? Como é que você está? Feliz Tudo pelo bem? convite e também aqui por estar com vocês, podendo contribuir um pouco com a ciência e contribuir também um pouco com questões tão pertinentes que é a velhice, né? Doutor, eu estive pesquisando algumas coisas aqui e vi o fantástico trabalho que você tem em relação à psicologia social, com pessoas em situação de rua, com profissionais do sexo e também com os idosos. Eu achei fantástico todo esse currículo que eu vi aí e confesso que se eu comecei a ser fã, agora eu sou de carteirinha, viu? Obrigado. Há muito tempo já, desde a graduação, eu sou formado em psicologia. Eu venho me envolvendo com algumas temáticas e algumas dessas temáticas realmente é próxima daquilo que eu entendo que é necessário a ciência trabalhar, que é a desigualdade social, as minorias, vamos dizer, as castas marginalizadas do país, e o quanto que isso é necessário não só para mim, enquanto psicólogo, mas para todos os profissionais, enquanto cientistas, né? E aí, eu vejo que é um compromisso da ciência, né? Eu fui bolsista CNPq, bolsista CAPES, e por ter auxílio do governo para conseguir fazer meu mestrado e doutorado, eu me sinto obrigado, e um obrigado, que bom que eu posso fazer isso, porque eu pude ter possibilidade de especialização dentro da minha área, a retribuir isso para a sociedade. Então, por isso que eu agradeço muito o convite para estar aqui hoje, afinal, falar sobre o meu trabalho, falar sobre as questões voltadas à velhice me encantam e também me é um compromisso social enquanto profissional de psicologia. Eu estive dando uma olhada em alguns artigos seus. Alguns me chamaram, todos me chamaram a atenção, mas eu iluminei alguns aqui. Quando a dor não cessa com remédios, Portal do Envelhecimento, dezembro de 2015. A Belos Dias a idealizadora desse projeto Belos Dias. É uma farmacêutica, trabalha em uma grande indústria farmacêutica situada aqui na cidade. Ela, vendo dentro da sua casa seus pais, 78, 80, e uma senhora que mora junto com eles também na mesma faixa de idade, viu essa necessidade de ter uma creche para idosos na cidade. E isso vem contribuindo para o nosso conhecimento, muito embora a gente ainda não começou devido à Covid-19, mas eu estava vendo aqui a Genilza Lulu, que está com a gente aí, boa noite para ela. A ideia dela é esse tratamento, embora sendo farmacêutica, não farmacológico para os idosos. E aí tem aqui, quando a dor não cessa com remédios. O Portal do Envelhecimento é um instrumento da PUC São Paulo, que está muito bem assessorado pelo pessoal da gerontologia. E esse artigo, eu trabalho com velhice desde 2006. Que Eu comecei bacana. um projeto social enquanto estudante de psicologia, no terceiro ano de psicologia, enquanto estágio, no segundo semestre. Esse projeto tinha o cunho de estar dentro de um centro de convivência do idoso, que é um CCI, que tem aqui na cidade de Araras, e eu fazia um projeto de escuta de memória, né? E essa escuta de memória também embutia o processo de resgate de memória, e ao mesmo tempo, uma outra equipe fazia um trabalho com crianças da primeira e segunda série, do ensino fundamental 1, trabalhando histórias, contação de histórias, que o projeto tinha, enquanto finalização, poder com que os velhos pudessem contar as histórias para os mais novos, para as crianças, e fazer um encontro aí, então, intergeracional, né? Então, foi um projeto que já desde 2006 eu comecei a trabalhar. Aí, em 2007, o meu TCC foi sobre oficina de dinâmica de música com grupos, com idosos, né? E aí, o meu mestrado, que faz parte desse livro que eu lancei o ano passado, faz parte desse livro, né, que trabalha música e resgate de memória. E agora, o doutorado, em 2019, eu terminei discutindo sobre intergeracionalidade, pensando na consciência política e o processo intergeracional.
Eu confesso que eu fiquei meio preocupado porque no índice da sua dissertação, partes de músicas que são da minha infância. Então eu comecei a ficar meio preocupado, quando eu soltar a minha voz. Tem mais várias aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Doutor, nós lhe convidamos com muita honra poder falar contigo. Eu faço questão de chamar de doutor, como eu disse, pessoal, particularmente, porque quem faz um doutorado não é fácil, não. Tem que, em algum lugar está escrito que a quem honra, honra. Então, doutor, muito com méritos. E nós hoje estamos falando pela Belos Dias. Belos Dias é um centro-dia para idosos que será inaugurado em Pouso Alegre. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte para começar logo nos primeiros dias da liberação pós-Covid. Nós temos vários profissionais, uma equipe multidisciplinar capacitada, estão se capacitando. E a Bruna, que é uma amiga sua, ela nos indicou pela riqueza do conteúdo que nós poderíamos falar hoje, que é a musicalidade no resgate da memória dos idosos. Eu queria dizer para todos que estão nos assistindo, estamos aqui falando com Joel Borella, pesquisador, escritor, diretor de faculdade, e toda essa humildade e simplicidade que está falando com a gente aqui. Nós poderíamos começar falando, doutor, a sua vontade, aquilo que senti aí no coração, nossa ideia hoje levar informação para as pessoas que estão em casa, nesse momento de isolamento social, e que têm idosos e que, de alguma forma, nós pudéssemos contribuir para isso. Primeiramente, agradecer, né? Na verdade, eu já agradeci, mas sempre é grato fazer esse processo de indicar as pessoas que nos convidam, que traz essa oxigenação sobre as falas, sobre os argumentos e sobre os assuntos, né? Até complementando, mandar um beijo aqui para o pessoal de Araras que está assistindo, tá? A Joyce, a Fernanda, a Thaís, que estão aqui. Outras pessoas passaram, a não vi aqui, mas aos poucos a gente vai falando, né? Sim. Chamando as pessoas, e também vocês estão abertas aí a poder discutir comigo, a trazer questões que acham pertinente. Não vejo problema algum em trazer para vocês o que eu possa contribuir nessa sociedade em momento de crise, né? Lembrando, quando você disse a dor que não cessa com remédios, foi então um artigo que eu escrevi em 2015, discutindo quando as questões são psíquicas e que é muito mais do afeto, muito mais do contato, muito mais do estar com o outro, do processo empático, do que realmente algum remédio que é feito em laboratório. Há remédios, e agora esse momento de pandemia mostra muito isso, há remédios que são muito mais voltados na necessidade de um abraço do que propriamente algo que se venda em farmácia. Tem remédios que não se vendem em farmácia, e nesse momento, estar com o outro, aceitar o outro, conversar com o outro, ter essa empatia com o outro, facilite muito esse sofrimento, essa frustração e essa angústia que dá por estarmos vivendo esse momento que nós nunca vivemos, né? Então, eu escrevi esse artigo, na verdade é um microartigo para a revista da PUC, a revista eletrônica da PUC, que tinha o nome como A Dor Não Cessa com Remédios. A Ana, beijão para a Ana aí também. Primeiro também dizer que importante que é um projeto como esse. Eu fiz o meu estágio em 2006 num centro de convivência e eu percebo o quanto que é importante a ação dos cidadãos, a ação de profissionais e também ações coletivas de políticas públicas, para sempre alçar formas de atuação, não só com a velhice, mas outros nichos que muitas vezes são marginalizados, né? Eu sempre pergunto, eu dou aula de psicologia há algum tempo, desde 2012, isso, 2012, mas eu dava aula para serviço social em 2011. Eu sempre perguntava qual é o papel do velho nessa sociedade, né? E as pessoas sempre respondiam,
Ah, o velho ele é importante para poder fazer a memória, trazer experiências. E aí as respostas sempre eram as mesmas, ou seja, o velho parece que é sempre aquele saudosista que vai trazer a palavra do que foi. E isso se tornou um problema. Por que se tornou um problema? O velho, então, que muitas vezes não conseguiu ser no decorrer da vida alguém que teve nome ou alguém que teve um processo econômico saudável, ele acaba sendo esquecido e nem muito menos escutado. Então, eu percebo a necessidade de discutirmos qual que é o papel do velho na sociedade ainda hoje, porque as pessoas ainda não têm conhecimento da importância da velhice e do velho para essa sociedade. Se a gente for pensar no Brasil, a expectativa de vida varia entre 65, 73, 74 anos, né? Quando eu pergunto para os mais jovens qual que é o papel do velho na sociedade, eles me entregam apenas que são pessoas que trazem a memória, tudo aquilo que foge do processo de memória fica esvaziado. Tudo aquilo que foge sobre essa questão respondida, que é simplesmente a experiência, você perde então a possibilidade do velho fazer qualquer tipo de conexão ou fazer qualquer tipo de ação. Então o velho, ele pode fazer tudo. O velho, ele é alguém importante na sociedade que pode fazer tudo, mas no tempo dele. Só que hoje Sim, nós vivemos um tempo muito fast, um tempo muito rápido, de informações muito rápido. excessivas, né? E isso acaba influenciando e muito a marginalização do velho em sociedade. Deixa eu mandar um beijo para a Malu aqui também, que entrou, foi estudante, agora é psicóloga, né? Foi estudante de psicologia. Porque pensa só comigo, como normalmente te chamam? Te chamam pelo nome completo? Como é que Eu tenho o apelido? um histórico que eu vim do Exército, eu fiquei 30 anos no Exército e já desde muito jovem as pessoas me chamam de senhor, eu não estranhei muito. Quando há poucos dias atrás eu estava na lotérica e eu estava na fila normal, depois que saí do Exército, a barba, gostei de ficar com a barba, e desocupou a fila eu tô te confessando isso, desocupou a fila dos idosos. E alguém toca no meu ombro e diz assim, senhor, olha ali. Eu imediatamente disse, não, pelo amor de Deus, não, eu estou na fila certa, não sou eu lá não. Isso me assustou. Sim. E eu como que hoje, né, as pessoas estão espaçando ainda mais a juventude, espaçando Sim. a jovialidade, porque parece que se agarrar na juventude, na jovialidade, é a única forma do velho ainda se manter ativo na sociedade. Porque se você perguntar para um velho quem é velho, o velho é sempre o outro. É É, difícil assumir esse papel. O velho é sempre o outro, né? E quando a gente tem essa posição social de que o velho é sempre o velho que é o outro é sempre aquele que é menos saudável, aquele que tem aparência mais da velhice, aquele que tem mais rugas, aqueles que não têm cabelo, aquele que tem o cabelo mais branco, aquele que está de cadeira de roda, aquele que tem algum tipo de senilidade. Então, a velhice é algo espantosa, é algo que a gente tenta a todo custo se afastar. Ou seja, para não ser velho, basta morrer novo. Mas ninguém quer morrer novo. Então ninguém quer morrer. nós temos ainda um medo do envelhecimento, né? Então você tem aí hoje a barba branca, e eu já tenho alguns pelos de barba branca. Isso antes me assustava, hoje eu vejo que faz parte do processo, né? As pessoas acabam entendendo de uma outra maneira, que quanto mais jovem eu me manter, mais aceita você, e isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Parece que tudo que envolve a juventude é mais saudável, é mais bonito e é mais aceito. Tudo que envolve a velhice é algo que cada vez mais se torna marginal. Deixa eu só também mandar um abraço aqui para a Bruna, né? A Bruna que me convidou para estar aqui falando Sim. com vocês, né? E a Bruna eu conheci por conta da minha prima Patrícia, né? Eu tenho minha família que é de Congonhal, que é do lado de vocês aí. Aqui do lado. É isso, viajo sempre para Congonhal. Infelizmente agora eu não estou fazendo isso por conta do distanciamento social, mas dizer para vocês que
conheço a cidade de Pouso Alegre, conheço a cidade de Congonhal e agradeço muito por estar aqui, até mesmo pelo fato de ter raízes próximas aí de Pouso Alegre. Então, você, por exemplo, quando as pessoas te chamam, elas te chamam pelo nome, como que te chamam, ou pelo Tá. apelido, qual que é o apelido? Tá picotando um pouco, doutor, mas me Tá, chamam de Augusto. Augusto, só Augusto. Tá, Só Augusto. ninguém fala para você senhor Augusto, Muita gente fala senhor Augusto, muita senhor gente. Augusta. Tá. É, Então, aos poucos, o que vai acontecendo? As pessoas vão pegando alguns trejeitos que vão dando contorno à sua forma de corpo, né? Então, a velhice é uma coisa muito, além de uma questão psíquica, é uma questão corpórea. Se você continuar pintando o cabelo, pintando a barba, se você continuar mantendo a jovialidade, você ainda vai se chamar Augusto. A partir do momento que sim. você permite que a velhice vai dando forma ao seu rosto, ao seu corpo, outras formas, dona, dono, senhor, senhora, né? Eu digo, Augusto, que a, a velhice, ela tem alguns lados. E um dos lados da Sim, velhice é, se você, no decorrer da sua vida, conseguiu ter fundos econômicos, você é chamado de senhor. Se você não sim, conseguiu ter fundos econômicos, você é pobre, você é chamado de velho. Então é quase um pleonasmo, velhice e pobreza. Por que as pessoas me perguntam por que eu falo velho? Ao invés de falar idoso, falar melhor idade, terceira idade, ou quarta idade, ou melhor idade, enfim, várias nomenclaturas foram criadas. sim. Eu uso a palavra velho por uma questão muito antropológica, né? Até mesmo é uma questão de poder fazer com que as pessoas comecem a ter uma expertise. Por que ele fala velho? Por que ele não fala idoso? Porque velho é uma coisa que pega de maneira aversiva, Meio pejorativa, pejorativa, né? É, não é verdade? Então, ao que é velho é algo imprestável. E aí eu nomeio, então, idoso, melhor idade ou terceira idade, para poder mascarar uma realidade. E sim, mascarar a sociedade ainda tem muita dificuldade de aceitar a velhice. A sociedade tem muita dificuldade de lidar com a velhice. E por isso que quando se pergunta para que o velho importa para a sociedade, as pessoas ainda só sabem responder que o velho é importante porque ele memora, porque ele experiencia, porque ele traz a sabedoria dos antigos. Mas não, o velho, ele é o que ele é hoje, pode fazer o que ele pode fazer hoje, só que em outro tempo. Então é importante dizer que o velho ele pode fazer tudo o que nós jovens podemos fazer, só que em outro tempo e de outra forma, né? Então, e eu mantive a questão do velho em todos os meus discursos e também na minha escrita para poder fazer uma provocação ao sim. leitor e também uma provocação para o ouvinte, que é: por que vocês aceitam melhor um idoso e não aceitam melhor um velho? Porque velho é o pobre, o idoso é o rico. O É o idoso rico. é o que teve a possibilidade de, no decorrer da sua vida, ter finanças e manteve, então, a questão econômica. Mas, quando é alguém pobre, com maltrapilho, com a barba branca, sem fazer, com o cabelo branco, esse é velho. Mas o senhor, quando você pensa senhor, qual é a imagem que vem na cabeça? Quando você pensa idoso, Sim, qual é a imagem que vem na cabeça? Faça um teste aí, vocês, né? Coloquem no Google aí, velho, depois coloquem no Google, idoso. Vocês vão perceber que quando você coloca a palavra velho, aparecem velhos acabados. Se você coloca idoso, aparece idoso fazendo compra, viajando, fazendo ginástica, exercício físico e fazendo caminhada. Então, isso já mostra que estão utilizando a categoria velho hoje, não só por uma questão de memória, mas estão utilizando a categoria velho, recolocando a velhice, no caso dos idosos, para manterem o processo de consumo. Então,
Quando você tem grupo terceira idade, quais são as ações normalmente, tá? Tenho vários grupos de terceira idade. Quando a gente põe grupo terceira idade, quais são normalmente, Augusto, as ações que esse grupo de terceira idade propõe para esses velhos que de lá participam? Eu venho de um departamento de assistência social, onde existe esse trabalho de convivência e fortalecimento de vínculos, e que eu posso lhe dizer, tem bastante coisa, mas gira mesmo em torno da dança e do artesanato. Da dança e artesanato. Então, é fazer um processo de ocupação, né? Então, eu Isso. percebo que as pessoas começam a construir espaços para a velhice para ocupar o tempo da velhice, né? E às vezes para ocupar o tempo da velhice não é o tempo de militância, não é o tempo de conquistar um espaço, não é o tempo de falar, não, eu estou aqui nessa sociedade e eu quero ainda ocupar o espaço de produtor. Porque a partir do momento que você aposenta e deixa de trabalhar, você sai desse círculo capitalista da produção. E aí Da você produção. se torna obsoleto de um Sim. dia para o outro, né? Você está com 52, vai fazer 53? Ou faz Não, eu 52? vou fazer 52. Você faz 52. Quando você fizer Sim. 60, a partir da OMS, você já é uma pessoa idosa. Sim. E aí, daqui 8 anos, você se sente idoso hoje, e daqui 8 anos vai mudar muita coisa para você se sentir idoso? Aí, Não. então, a questão da velhice é um tempo que não é cronos. Não é um tempo Sim. medido no relógio, é um tempo kairos, que é um tempo de vida, é um tempo que é subjetivo. E a gente Sim. sempre pensa a velhice num tempo cronos. Então, alguém que tem cabelo branco é velho. Alguém que tem barba branca é velho. Alguém que tem muita ruga é velho. E por ser velho, é alguém que muitas vezes é colocado na marginalidade dentro do processo social. E colocado na marginalidade dentro do processo social, se a pessoa não tem bens, não tem dinheiro, ele não consegue voltar. E se ele consegue voltar, ele precisa de órgãos e grupos que o fazem estar dentro da sociedade. E isso muitas vezes sempre simboliza uma questão do gastar, e ocupar o tempo e gastar o dinheiro que foi envolvido dentro do decorrer da vida. Mas Mas eu a estou vendo Bruna aqui. de Congonhal tá dizendo assim, muito interessante isso, pois é o etarismo, né? É como se o velho perdesse a identidade, desejo e até a própria autonomia por não poder ser útil como mão de obra no nosso sistema capitalista. É bem isso, né, doutor? Então, quando eu escrevi o primeiro capítulo, A Construção Social da Velhice, cada sociedade vai construir a velhice da melhor maneira que lhe cabe. A gente está numa sociedade ocidental, burguesa, religiosa, e construiu a velhice nesses pilares, né? Mas se a gente for pensar numa etnia indígena, a velhice tem um papel. Se a gente for pensar numa Sim. etnia aborígene, ela tem outro papel. Se a gente for pensar a velhice no século retrasado, no Japão, a velhice tinha um outro papel. Se vocês quiserem ver o filme Baladas para Nagayama, quando uma pessoa ficava velha, ela ia para o lugar mais longe da sua tribo e ela quebrava os dentes com uma pedra, porque velhice era um peso para aquela tribo. E isso era cultural. Então ela quebrava os dentes com a pedra e ia embora para mais longe da tribo para poder morrer, porque ela já não servia mais enquanto mão de obra, enquanto produção dentro da tribo. Aqui no Brasil, em várias etnias, o velho é aquele que orienta, é aquele que passa para as próximas gerações os ensinamentos que ele teve. Pode se tornar um xamã, um pajé, ele pode ser alguém de grande poder dentro da sociedade. Agora, na nossa sociedade capitalista, se nós não envelhecermos sem ter o poder de consumo, provavelmente a gente vai ficar à margem. Então, se você quer envelhecer nessa sociedade, você precisa aumentar o poder de consumo. Se você não aumenta o poder de consumo e na velhice você não consome, provavelmente você vai ficar marginalizado, vai ser alguém na obsolescência, alguém obsoleto dentro do processo capital. A Gouveia aqui está dizendo que não passou no teste porque ela chama o pai dela de velhinho, né? De É. estimação. E ele amava e cuidava muito dele. E eu acho isso maravilhoso, né? Eu vejo que aí em Minas Gerais, muito mais. Eu gosto muito de ir para Minas, até mesmo pelo acolhimento que as pessoas têm.
eu vejo que o afeto é muito grande, me estranha muito, né? Estudei muito tempo em São Paulo, agora eu moro em Porto Alegre, me estranha muito quando as pessoas me chamam para tomar café. Elas me chamam para tomar café não em casa, chamam para tomar café em cafeteria. E aí em Minas não, aí em Minas quando chama para tomar café é para tomar café em casa, né? Então tem uma proximidade. Em Congonhal eu vejo muito isso. O que eu E aqui em vejo, Minas, só te interromper um instante, abrir um parênteses, vontade. nós temos a conversa do café corajoso e o café medroso. Você Ah, eu não conhece esse sei, termo ou não? não conheço. O café corajoso é o que vem sozinho. Ele enfrenta tudo que tiver e ele está sozinho. Mas em Minas, nós só temos café medroso. Ele vem, mas ele traz o pão de queijo, ele traz o bolo de fubá, ele traz várias coisas junto com ele, que é por isso ele é medroso. E é dentro de casa mesmo. Isso é essa. Inclusive, quando vier para Congonhal, passando por Pouso Alegre, eu estou aqui quase no caminho de Pouso Alegre para Congonhal, vai passar para tomar um café medroso aqui comigo. Com certeza, eu faço questão. Passo antes ali na Cachoeira 15 Quedas, que é maravilhosa, né? E já vou Sim, para Pouso Alegre e já Pouso tomo Alegre. o café na sua casa, então. Vai ser E uma honra, doutor. fico feliz. E então, Josi, eu acho isso magnífico. Eu acho que o afeto é uma coisa que aproxima as pessoas e um afeto responsável, ela, além de cuidar, ela orienta as pessoas sempre para o melhor, né? Mas eu falava isso muito com meus estudantes em estágio. Quando eles faziam estágio em instituição de longa permanência, eles chamavam as pessoas que lá residiam, eles chamavam de velhinho, velhinho, vozinho, vozinha. E aí eu dizia, mas qual que era o nome do sujeito? Qual que era o Uhum. nome da pessoa? Não sei, mas por que você chamou ela Sim, de vozinho? Ah, porque vozinho é carinhoso, mas você perguntou para a pessoa se ela gosta de ser chamada de vozinho, porque você vai perdendo a identidade. Ela tem sim. nome. Ela teve nome até ir para uma instituição de longa permanência. Aí, com o tempo, um asilo, né? Com o tempo, o que vai acontecendo? As pessoas, de maneira carinhosa, e é um carinho que não é responsável. Por que é um carinho que não é responsável? É um carinho que vai tirando o prestígio do velho e da velha, vai tirando a identidade da pessoa. A identidade. E aí ela se tornou só velhinha, velhinho, vozinho, vozinha. E o que o vozinho faz? Senta, dá comida para os pombos, fica sentado falando da vida, do saudosismo, né? Fica com um chapéuzinho, com a bengalinha. E aí estão tentando tirar essa imagem da velhice, porque a velhice ela é um processo natural da vida que ainda Natural. está em, Sim. que ainda tá em processo de desconstruir algo. Não em processo de banimento. Nós queremos banir, mas ele ainda está no processo de construir. Então, quando um estudante de psicologia que fazia estágio num asilo, uma instituição de longa permanência, falava vozinho, vozinha, eu fazia sempre essa pergunta. Você gostaria que eu chamasse você de garotinho, garotinha? Isso tem algo tão pejorativo, que é um pejorativo que a gente não consegue, é sutil, mas é uma Sim. sutileza que vai aos poucos eliminando a identidade da pessoa. E quando você elimina a identidade da pessoa, ela vai ficando cada vez mais dependente, cada vez mais marginalizada, e isso é uma construção social da velhice que faz a velhice uma questão pária, uma questão de peso. E isso é uma questão que a gente precisa sempre estar resolvendo. Joel, inclusive, só um comentário também, essa sensação de inutilidade, inclusive o nome asilo, que é centenário isso, e que era, no princípio, para as pessoas em situação de rua, as pessoas... Tal, esse nome causava nos idosos uma grande aversão, e por isso foi se pensado instituição de longa permanência para idosos, para que quebrasse um pouquinho esse vínculo com o emprestável, não sei se eu posso dizer isso. E também outros lugares como americanizando os nomes, como daycare, enfim, exatamente para quebrar um pouco esta aversão do emprestável. Antes do seu comentário, alguém perguntou aqui, a Lê perguntou aqui, se você pode repetir o nome do filme.
Chama Baladas? Baladas para Nagayama. Eu vou escrever aqui no meu aqui, Baladas. Para Nagayama. É um filme japonês. Não é fácil de encontrar, mas é um filme feito em 1980, algo desse tipo, que vai construir muito essa ideia de que em algumas etnias orientais a velhice é tratada de um jeito e em algumas etnias ocidentais ou do Oriente Médio é tratada de outro, né? Então, o que você coloca é muito importante. Eu acho que nós precisamos reolhar a questão da velhice. Nós precisamos dar crédito para a questão da velhice, diferente do que nós imaginamos. Parece que velho e velha é uma coisa bonita. E bonito em que sentido? Bonito para ver, bonito para ficar lá, bonito para, ai, que bom que eu tenho uma vozinha, que bom que eu tenho um vozinho. Mas a verdade, a velhice, ela está ativa, né? Eu vejo as Sim. pessoas, às vezes, achando um absurdo o velho e a velha terem desejo sexual, né? Então é bonito até, por exemplo, um velho ou uma velha começar a querer casar de novo ou fazer sexo. As pessoas não têm conhecimento, porque criaram-se uma imagem dentro da velhice, que velhice é uma idade passiva, uma idade que fica sentada, uma idade que cozinha bem, é uma idade que acolhe, é uma idade que faz cafuné. A velhice é uma idade que existe dentro da graduação do tempo, as faixas etárias, mas que mantém várias estruturas que nós mantínhamos como quando éramos joviais. A questão é que há uma construção social da velhice que coloca a velhice num patamar de um modelo. E tudo aquilo que foge de um modelo, a gente tem asco, a gente tem medo, a gente tem assusta. Então, normalmente o que acontece? Um velho fica viúvo ou uma velha fica viúva, parece que ela não pode namorar mais, porque é sem vergonhice, né? Então, a gente tem que repensar a nossa ideia frente à velhice, porque se nós não repensarmos a ideia frente à velhice, provavelmente nós vamos manter por muitos anos a velhice com esse caráter de passivo e essa construção social que coloca o velho banalizado, e o velho apenas como um consumidor e apenas corpo, um corpo que vai se derretendo com o tempo, que muitas vezes acontece. Aguardando, aguardando a morte vir buscá-lo. Agora, então, aproximam a velhice da e não é bem assim. A velhice ela tem um papel, né, a ser dedicado à vida, mas as pessoas querem, as pessoas passam tão rápido pela velhice, né, pelos velhos, que elas querem que o velho tenha a mesma velocidade que eu tenho. Eu vejo a minha mãe. Minha mãe não aparenta ter a idade que tem. Ela começou a usar celular há poucos anos, eu diria, há um ano. Começou a fazer curso de informática, começou a fazer curso de auxiliar de administração. E aí muitas pessoas falam, mas por que você está fazendo isso? Você já está velha já. É hora de descansar. Mas não pergunta para a pessoa se ela quer descansar, que é um outro Exatamente. problema. Que é, se nós não trabalharmos a velhice antes da velhice chegar, a gente vai ter muito problema de aceitar e entender a velhice. Então, isso é uma questão psíquica, uma questão social que precisa ser muito discutida dentro da academia e também fora dela, né? Ele está colocando aqui, se a gente tivesse... Deixa eu ver quem que falou. É o amante. Isso, se a gente tivesse a disciplina dos caciques, né? Não sei se a gente conseguiria manter essa mesma estrutura, né? Porque com o processo histórico as culturas vão mudando. Mas, por Sim. exemplo, há várias políticas públicas que vêm pensando a velhice para que a velhice possa morar em aldeias. O nome do projeto são aldeias, né? Esse projeto que eu participava chamava CCI, Centro de Convivência do Idoso. Cada idoso, cada velho, cada velha tinha sua casa. Então você tinha que passar por um assistente social, tinha que ter uma renda X ou Y para você ter acesso a essa casa. Mas a casa tinha cozinha, banheiro e o quarto, né? E ele tinha a sua autonomia. E aí, quando a gente trabalhava nesse projeto, era a casa dele. A gente não podia chegar Sim. e entrar, porque era a casa dele. Mas muitas pessoas entendiam, pelo fato deles estarem dentro de um projeto de política pública, que eles podiam entrar à vontade na casa. Tinha lá uma parede, mas, ou seja, será que realmente a gente respeita os velhos? Porque
Hoje, o velho não pode nem brigar. O que eu escuto normalmente as pessoas falarem é que quando um velho fala muito, não liga não, ele é velho. Entende? O velho hoje não pode nem brigar. Que as pessoas, não dá muito ouvido para ele não, porque ele é velho. Uai, por que não pode brigar? Ele sempre brigou na vida inteira. Ou seja, os velhos acabam se aproximando com outros velhos porque eles conseguem ter pertencimento. Se nós, jovens, não trabalharmos o pertencimento dos velhos, eles vão ficando cada vez mais encostados em lugares, né, que eles são aceitos. Porque por que o velho lembra tanto o passado? Porque no passado ele tinha um corpo, ele tinha uma estrutura que mantinha ele forte, mantinha ele feliz, mantinha ele como identidade. E como nós vamos tirando aos poucos o prestígio de ser velho, a identidade do velho, ele acaba perdendo isso. Então ele sempre volta para o passado, porque lá no passado ele era alguém. E hoje a gente acaba não deixando ele ser alguém. Então isso é uma questão que a academia precisa trabalhar. Doutor, nós visitamos um centro-dia parecido com o centro-dia que nós estamos trabalhando, e nesse centro-dia, a diretora desse centro-dia, uma psicóloga, ela, num bate-papo bastante, muito informal com a gente, ela disse que era tão lindo ver a sexualidade reaflorar na vida dos idosos que ali estavam. Eu vou usar o termo, talvez eu comece a usar o termo velho agora, a sexualidade aflorar nos velhos, a ponto deles marcarem encontros no final de semana para saírem, para bater papo, para ir no cinema, e que aquilo ela notava que gerava vida. Quando chegava um velho, um senhor, um homem, isso causava nas usuárias, eu venho da assistência social, a gente usa usuário, mas causava nas pessoas que estão ali, que são internos ali, ou que frequentam ali, nas mulheres, um senso natural de disputa, e isso gerava uma vida, elas faziam chapinha, faziam cabelo, se maquiavam, tal, e isso encantou a gente, tanto a Genilza Lulu, que é a idealizadora, proprietária da Belos Dias, quanto a mim, que estava ali junto. Isso encantou essa possibilidade de gerar essa qualidade de vida no idoso, no velho. Olha que interessante. Estou mandando um abraço aqui para a Nelisa. Tem mais gente aqui que eu não vi, me desculpa. A Érica. A Érica foi aluna também, é psicóloga. Enfim, a gente vai falando aqui. O Rafael Turati aqui, a Fernanda de Araras, a outra Fernanda Pinheiro, a Mariana, a Tati. O que eu fico imaginando, Augusto, pensa, vamos, não só você, mas vamos todo mundo organizar as ideias. Se eu perguntar para vocês aí da live, quais são as marcas que crianças, tanto masculino ou feminino, usam, vocês vão dar entre 3 ou 4 marcas pensando agora. Qual Sim. marca que uma criança usa? Lilica Ripilica, Tigorti e tal, eu não lembro de tantas outras. Se você pensar adolescência então tem uma vestimenta específica e tem as marcas específicas para adolescência. Se você pensar a fase de 18 a 25 anos, tem umas marcas específicas. Até 50 anos tem umas marcas específicas. Vocês conseguiriam dizer, por exemplo, que marca específica é para velhice? Eu nunca parei para pensar nisso. Não é uma loucura isso? Não sei se vocês aí da live, a gente está com mais de 20 pessoas na live, conseguem pensar que marca específica nós temos para velhice. Qual que é a roupa que velhos e velhas usam normalmente? Quando a gente pensa na imagem velho, é sempre a velha um vestido florido, não é? E o velho é sempre uma calça social e uma camisa social e sapato. Ou um short, camisa social e sandália. Essa é a imagem que a gente faz. Então o mercado ele vai dar razão e vazão para o dinheiro daqueles velhos que querem manter a jovialidade. Se o velho não quer manter a jovialidade, ele vai então se afunilando em roupas que não tem uma marca específica. Mas, ao mesmo tempo, um velho que começa a usar roupa
que a gente entende que é de jovem, ele vai ser ridicularizado, Sim. vai ser marginalizado, e a velha é a mesma coisa. Se a velha começar a usar muita maquiagem ou roupa que nós entendemos que seja de jovem, a gente vai marginalizar. Então isso é uma realidade. Então eu fico imaginando, e isso é uma pergunta, que lugar que o velho tem na sociedade? Então, volta naquela primeira pergunta que eu disse. As pessoas acham que o velho só tem o poder, o velho, a velha, só tem o poder de memorar, só tem o poder de trazer experiência, né? E claro, até teve um participante aí da live que disse que velho tem uma questão emocional forte, que eu acho isso muito importante, e tem mesmo. É o Norberto Lulu. Isso, Norberto. Mas, ao mesmo tempo, hoje os índices de velhos que sofrem com depressão, o índice de suicídio na velhice, ele é altíssimo e vem aumentando com Sim. os anos, né? A gente viu o Migiato aí, que era um ator da Globo, né? Que ele sentia ninguém. E não é só Sim. ele. Ele tinha o prestígio de ter sido ator e ter feito tanta coisa na vida, mas não é longe daquilo que a gente vive. Então, se a gente pensar como que o velho realmente está vivendo, o que que o velho faz quando um velho está dirigindo, fala, vai, para de dirigir, você está velho, não é isso? Velho serve para quê? Para pescar. Velho serve Jogar para quê? Para truco. jogar truco, ficar na praça, fazer comida boa. E realmente tem muita gente que faz comida boa, mas pode ser que tem uma das mulheres que não faz. E aí por isso ela deixa de ser uma velha. Então a gente constrói na nossa cabeça uma ideia da velhice que não é uma velhice saudável. Não é uma velhice que coloca o velho de novo no círculo do capital, de novo do círculo social. Então a gente vai cada vez mais distanciando o velho do círculo social e muitas vezes cobrando ele porque que ele não está dentro, mas é tão rápido a roda que o velho não consegue acompanhar. E quando ele não consegue acompanhar, ele é marginalizado. Nós estamos numa campanha, a todos que estão nos assistindo, nós pedimos ajuda a todos que estão nos assistindo, porque nesse momento de pandemia, de distanciamento social, os nossos idosos, muitas vezes, até nessa questão de suicídio que o doutor está falando, acabam entrando numa angústia, numa dificuldade grande dentro de casa. E nós estamos numa campanha, inclua um idoso na rede social. Nós temos a comunidade Belos Dias no Facebook. Lá no Facebook nós vamos ter vários assuntos, vários artigos, várias participações, nós vamos ter exercícios físicos, tudo para você fazer, tudo para que o idoso que está em casa, se sentindo inútil, possa fazer. E essa campanha nós estamos pedindo. Faça aí, hashtag inclua um idoso na rede social. Que é super importante, né? Hoje eu vejo alguns amigos falando, minha mãe fica comentando meus posts no Facebook, no Instagram. E eu acho isso super, super bacana. Isso é um processo de inclusão. É uma inclusão digital. É muito rápido, né? Em 20 anos a gente mudou muito. Muita tecnologia, muitas formas de agir, mudou-se uma geração inteira. E antes, para mudar uma geração inteira, era de 40 a 50 anos. Hoje, em 15 a 20 Sim. anos, você tem uma geração inteira. E como que fica a velhice dentro desse processo? Lembraram aqui o Usaflex. Mas o Usaflex não é especificamente só para velho. Eu uso o Usaflex porque é muito confortável, né? Falaram aqui que o velhinho, o Incansable Amor, disse, gente, meu velho vai usar Lacoste, lindo. Eu acho ótimo. Lacoste é bem cara a marca, pode ser uma camisa mais modesta, mas eu acho assim, o velho tem que vestir o que se sente bem. Mas o que acaba acontecendo a gente tem tanto um modelo de velhice que a gente quer para o outro o que a gente acha que é certo para nós. A gente não tem... Então, quando a gente fala do processo de empatia, o processo de afeto, o processo de aceitação incondicional, que é aceitar o outro como ele normalmente é muito difícil, porque o que a gente gostaria mesmo é fazer com que o outro fosse da forma que eu tenho conhecimento, da forma que eu gostaria. Então, a velhice, ela cai num campo que ninguém quer ser velho, ninguém é muita coisa, mas a maioria das pessoas não querem serem velhos, e por não quererem ser velhos, eles acabam
se agarrando na jovialidade, porque a jovialidade é a única estrutura, talvez, além do consumo, a jovialidade é uma estrutura que mantém o velho no campo do círculo social. Quando ele deixa de gastar, isso acaba gerando um distanciamento ainda maior. Então, por exemplo, hoje tem viagens específicas para velho, as farmácias têm propagandas, tem programas, a farmácia tem programas à noite para aquele velho, para ele mostrar, olha, se você tomar Fortiviron, você vai ter virilidade, se você tomar ginseng, vai ter. Então, tem farmácias que fazem programas específicos para velhos. Então, o velho, eu fico imaginando, então, empaticamente, coloca você no lugar da velhice, né? O que o velho, de novo, pode oferecer? Ele pode oferecer tudo, desde que você permita que ele ofereça. Mas a gente está tão ocupado com o tempo nosso, e aí é um tempo Cronos, né? Um tempo Kairos, que nós vamos deixando o velho cada vez mais de lado. Então, uma conversa, você vai conversar com os seus avós, você está com o celular, e aí você não consegue ter o contato com ele porque você fica no celular. Você vai conversar com seus pais, você está com o celular. Você viaja, não leva seus pais. Muitas vezes você vai e deixa seus filhos na casa dos seus pais de final de semana, porque você entende que eles não fazem nada, eles têm que cuidar dos filhos. Então, hoje, a realidade que vai crescendo assim, é importantíssimo que nós tenhamos a velhice, até mesmo para brecar muita coisa do que a gente está fazendo. A gente está vivendo hoje um momento de mudança radical na humanidade. E se isso é difícil para nós, que somos mais novos, imagina para os velhos. Como que é difícil? Eu vejo pessoas criticando os velhos saindo de casa. Mas eu fico imaginando como é que é para eles, que têm uma rotina escasseada, e tem a única vontade que ele tem aí para a praça conversar com seus amigos, e aí ou com as suas amigas, ele fica em casa e ninguém o escuta, ninguém o aceita, e ninguém muitas vezes dá trela para o que ele tem para dizer. Né? Eu quero dizer para aqueles que estão assistindo, os que vão assistir depois de gravado, que se você colocar na internet Paco Editora, você vai achar um livro bacana, que na verdade era o nosso tema, mas a conversa foi tão boa que nós não chegamos nesse tema. Você vai encontrar um livro chamado A Música como Estímulo de Memória de Idosos, um estudo psicossocial de Joel Fernando Borella, que está na internet para você comprar, aí, está na mão dele ali, está na internet para você comprar. Vou encomendar o meu na próxima conversa nossa. Eu já vou mostrar também o meu aqui. Aliás, se tivesse vindo já, eu já queria também uma dedicatória aqui e eu vou comprar. Vou repetir, A Música como Estímulo de Memória de Idosos, do Dr. Joel Fernando Borella. Não é caro, é super acessível. Aqui na Paco Editorial está, inclusive, com promoção. Então, é tudo isso que você ouviu aqui, eu tenho certeza que é muito mais rico, que é bastante... Eu vou mostrar da próxima vez aqui, doutor. Eu lancei esse livro recentemente, né? Eu já escrevi ele há algum tempo, mas ele foi lançado recentemente pela Paco Editorial. É um livro do meu mestrado, que tem algumas arrumações, claro, para se tornar livro. É um livro que vai trazer um trabalho que eu fiz com velhos de uma instituição de longa permanência e velhos que estavam num baile da saudade. Eu fiz um ranqueamento de 6 músicas, então eram velhos de 65 a 80 anos. Eu fiz um ranqueamento das 6 músicas mais tocadas nesse período. E aí eu passava essas músicas para um grupo que era de instituição de longa permanência, os asilos, e passava a mesma música para o pessoal do Baile da Saudade, para fazer um contraponto de como a memória faz as pessoas se movimentarem, o resgate da memória faz os velhos terem muito mais potência de vida. E aí músicas como você colocou do Gonzaguinha, músicas do Geraldo Vandré, música do Moacir Franco, Belchior, Moacir Franco, que mostrava, eles voltavam naquela época, eles resgatavam aquela potência que eles tinham enquanto jovens, e muitos deles, isso é uma coisa incrível, né, Augusto, que estavam na instituição de longa permanência, que estavam em cadeira de roda, eles dançavam na cadeira de roda. E os funcionários do asilo diziam, isso aí quase não conversa, isso aí não mexe quase.
Aí quando eu estava escutando as músicas e conversando sobre as memórias, então conversava todo mundo sobre as memórias, eles lembravam de coisas lá de trás e eles não sabiam o que tinham comido no dia. Por quê? Porque não estimula. Sim, Isso mostra a importância de instituições de longa permanência ou projetos que trabalham com a velhice, de fazer um trabalho não só no corpo, no trabalho não só numa saúde corpórea, mas fazer um trabalho de saúde psíquica, sim. um trabalho que possa exercitar a memória, possa exercitar o argumento, possa exercitar a fala e, digo mais, exercitar a militância, porque eu acho que é importante os velhos também estarem inseridos no processo político, no processo Sim. público e também no processo das decisões, das tomadas de decisões. Os velhos precisam também tomar decisão na vida deles, né? Nos conselhos de assistência social da cidade, nós temos bastante idosos, bastante velhos que fazem parte desses conselhos. Conselho da criança e do adolescente, conselho de assistência social, vários conselhos. Na área onde eu trabalhava, existem, tem as pessoas, até mesmo porque a gente volta no começo da nossa conversa, no entendimento de que podem ainda ser úteis e que tem certeza que são úteis ocupar esses espaços. Eu me amarrava nesse pessoal e no final sempre tinha lá um queijinho, tinha um doce, tinha um pão de queijo, mas eles estavam nas decisões da política da nossa cidade. Eu acho que é isso. Até o Jefferson, que é um amigo meu, psicólogo aqui de Araras, ele também trabalha no CREAS e uma das pastas do CREAS é essa questão da velhice, né? E quanto Sim, mais a gente puder auxiliar o velho a estar dentro das esferas sociais e produzir política, produzir decisões, isso é importantíssimo. A gente não pode pensar que velho é aquele que a gente tem na nossa cabeça, que é aquele que já fez o que tinha que fazer, que agora tem que descansar. E ele descansa se ele quiser, né? Você tem que perguntar para o velho se ele quer descansar, né? Muitas vezes eu vejo que o velho se tornou um peso para as famílias e isso acaba gerando ainda mais um custo, não só para a família, mas também um custo para as políticas públicas. Mas, ao mesmo sim. tempo, esse velho ele pode exercer um papel de produção diferente daquele que ele foi minado enquanto corpo. Porque imagina um velho que trabalhou 40 anos dentro de uma fábrica, que corpo que sobra quando ele aposenta? Qual é o corpo que sobra para um velho que trabalhou usando o corpo, que é sua única ferramenta de trabalho, durante 40 anos na mesma fábrica, fazendo o mesmo processo? Que corpo que vai entregar depois de 60 anos? E por isso que a reforma da Previdência é algo que foi muito discutido, foi votado, mas eu acho que tem muitas coisas ainda que deixaram de ser pensadas, que dificultem muito a velhice, né? A importância da gente repensar a política, as políticas públicas, faz com que a gente consiga entregar lá na frente uma velhice muito mais saudável e muito mais engendrada com a questão social. Eu estou lembrando aqui o Juscelino, que é o Amâncio J. É o Amâncio JS aí. Na nossa conversa, ele é o fisioterapeuta da Belos Dias. Ele trouxe um dado que em 2038 o número de velhos ultrapassará pela primeira vez o número de 0 a 14 anos. Então nós estamos falando aqui com o Joel trazendo essa reflexão muito importante, nós estamos falando para nós mesmos. Porque daqui a pouco nós seremos esses velhos, daqui a pouco nós vamos colher o que nós estaríamos plantando agora. Nós precisaríamos ter essa reflexão, precisaríamos ter essa discussão, porque até mesmo advogando em causa própria. Eu tenho 52, daqui a alguns dias 52, e daqui 30 anos, daqui 20 anos, eu já vou estar nessa fase do sentir inativo. E eu penso comigo, Joel, eu quero voltar a saltar de paraquedas, eu quero voltar a fazer rapel, eu quero voltar a correr, eu quero voltar a ser ativo. A questão da barba e do cabelo, eu fiz um propósito comigo mesmo há muito tempo. O meu pai tinha um cabelo grisalho, eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 9 anos de idade. Minha mãe tinha um problema de saúde, faleceu, meu pai não casou de novo e meu pai era o meu herói. E trabalhava na zona rural, ganhava um salário mínimo para cuidar da gente.
E eu tinha meu pai estudou muito pouco e meu pai era um cara muito sábio. Eu dizia, eu quero ter o cabelo igual dele, eu não vou pintar. Eu tenho amigos da minha geração, da minha turma de exército, da minha turma de formação, que pintam, que tal, querem ser. Eu quero sentir, eu quero aceitar isso, mas aceitar de uma forma saudável em que eu possa fazer um monte de coisa. Aliás, eu jogo ping-pong, eu estou aprendendo a jogar tênis de mesa, que é um pouquinho diferente. Eu quero perpetuar isso, Joel. Nossa conversa hoje está muito boa. Eu falo com Joel Borella, escritor, psicólogo, doutor, mestre, e estamos falando sobre velhice. O papo está muito agradável. Mandar aqui também um beijo para o Reginaldo. Reginaldo, beijão. Um beijo para minha loba, meu amor, a Mariana também, que está aqui na live. Tantos ex-estudantes que hoje são psicólogos estão aqui com a gente, né? Eu estava aqui lembrando aqui, Augusto, ó, eu sempre, quando vou fazer live, eu tô com um Cartola aqui, e o Cartola tem uma música que chama O Mundo é um Moinho, e na música O Mundo é um Moinho ele fala: ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncia a hora de partida, sem ao menos... Não, já anuncia a hora de partida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Ele fez essa música para a filha dele quando a filha dele decidiu sair de casa para conhecer o mundo. E ele, como experiência, disse: olha, não faz isso, né? Pensa melhor, estrutura-se melhor, depois você vai para o mundo, né? E ela fala: você está cavalcando um abismo que cavasse com teus pés. E hoje a juventude, ela é muito voraz, né? A informação é voraz, a juventude é voraz, elas querem as coisas para ontem. A gente tem um tempo Cronos e um tempo Kairos diferente. O tempo Kairos hoje da juventude é muito rápido, eles querem as coisas muito rápido, têm pouca paciência. E isso, muitas vezes, acaba contaminando o tempo como um todo, né? Isso acaba afetando a saúde psíquica, não só do jovem, mas também do velho. Né? Eu vejo vocês aí mais jovens, vai conversar com sua mãe, com seu pai, ou com seu avô, com sua avó. O que você está vendo aí? Não é nada não, não é nada não. Ou, a gente não tem tempo nem de ficar 3 minutos vendo um vídeo. A gente já não tem mais essa mesma vontade de ficar vendo vídeo. Então, quando eu fiz um trabalho com os velhos no Baile da Saudade e também no asilo, na instituição longa permanência, eu fiquei com eles durante 3 dias, escutando música durante 3, 4 horas. E o meu TCC, o meu trabalho no CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso, eu fiquei 1 ano. E eu fiz oficinas de música 10 vezes no tempo de 3 horas. Então é um trabalho que é importante, não só para estar na estante, é um trabalho que eu escrevi, o livro aqui da memória, a música como ensino da memória de idosos, e a minha preocupação era se eu escrevesse escrevi um livro para ficar mais uma vez na estante, se eu tinha que escrever um livro para não ser um livro que outras pessoas pudessem usar para poder fazer seus trabalhos também em outros lugares. Claro, não do mesmo jeito, porque cada realidade vai ser construída a partir de uma realidade. Mas se esse livro, ele pudesse auxiliar outras pessoas, né? E para quem tem o livro, para quem comprar o livro, vai perceber que esse livro é inteiro escrito com todos os capítulos e subcapítulos são escritos com letra de música. E são músicas que eu lembro que meu pai me ensinou a escutar. E dá um beijo pro meu pai Orlando, né? Meu pai é vivo ainda, meu pai tá na sala, tive que voltar para casa, tô morando em Porto Alegre, e aí com a questão do Covid eu fiz questão de voltar ao convívio da minha família, até isso melhorar. Então ele me ensinou a escutar desde Black Sabbath, Beatles, até Jacó do Bandolim, Nelson Gonçalves, Francisco Alves, Orlando Silva, Demônios da Garoa, e tantos, Gonzagão, Gonzaguinha. Então meu pai me ensinou a gostar muito de música. E quando eu comecei a fazer psicologia, a oportunidade que eu tive de utilizar esse meu conhecimento
passado de pai para filho e de vô para filho, né? Não tive tanto contato com meu avô tocava violão e bandolim e passou para meu pai o que ele sabia, foi importante para eu embutir isso dentro da psicologia. Então hoje eu trabalho com a psicologia e a psicologia me permite ser muito criativo e no meu projeto, tanto do mestrado como doutorado, mais o mestrado e na TCC, eu pude utilizar a música como um instrumento da psicologia social, um instrumento psicossocial para atuar dentro do processo de resgate de memória. Então hoje eu vejo que não é só mais um livro, a ideia não é realmente, é claro que isso me auxilia muito para as pessoas conhecerem o meu trabalho, mas o trabalho do livro é fazer com que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tenham acesso a esse estudo, a esse conhecimento, para que eles possam produzir futuramente, enquanto estudantes, enquanto profissionais, ações que potencializem essa velhice que fuja desses padrões que a gente tanto coloca, que fuja dos padrões que a gente acha que é o mais correto, que faça uma velhice ativa, uma velhice participante, uma velhice pertencente a essa sociedade, que a sociedade possa desacelerar também a velhice que nós tantos falamos aqui nessa live, né? Além do livro, você tem outras publicações, gostaria de aproveitar e deixar? Ótimo, então, você falou de alguns, eu fiz alguns trabalhos com travestilidade e processo de trabalho, né? Então, o trabalho que eu fiz com as travestis foram oficinas de fotografia, oficinas de trabalho. A ideia, o objetivo do trabalho era a produção de saúde psíquica das pessoas que utilizam a rua como espaço de trabalho, né? Eu tenho tudo aqui, hein? Tá. Eu anotei tudo aqui. Então eu fiz trabalho com oficina, eu trabalhei com pessoas soropositivas, fiz um trabalho que eu gosto muito, que é um dos trabalhos que me brilha muito os olhos, que é o trabalho de fotografia com pessoas soropositivas, que elas queriam mostrar para a sociedade qual é o olhar delas, e não a sociedade como olham para eles, né? Então fiz uma oficina de fotografia, e aí eu fiz uma exposição e uma discussão pensando a soropositividade, que a oficina chamou Olhares, né? Também trabalhei muito tempo com pessoas em situação de rua. Então, o meu trabalho na psicologia social é sempre com as pessoas que estão marginalizadas, as minorias. Então, por isso que a minha atuação é sempre muito política, muito de pertencimento, porque são esses que precisam ser assistidos. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais ciência a gente produz, e quanto mais a gente consegue alocá-los no processo econômico, no processo social, a gente diminui a desigualdade social. Hoje em dia, a desigualdade social no Brasil ela é vista com bastante olhos, mas a desigualdade sempre existiu. As pessoas hoje se preocupam com aqueles que não têm alimento para comer, mas antes da pandemia já existia. Só que agora se tornou uma desculpa, né? Se tornou uma desculpa as pessoas dizerem, mas se a gente não abrir, como que as pessoas vão comer? Elas já não comiam antes, e quais eram as suas atitudes antes, né? Então acho que a gente precisa passar por essa pandemia, melhorar enquanto humanos, né? E esses trabalhos que eu organizo, a psicologia, para atuar frente às minorias é o que me move, é o que me traz militância, é o que me faz acreditar na possibilidade de transformação social. Eu aprendi sobre um artigo de um psicólogo, se não me engano, de Campinas, ou de Belo Horizonte, ele trazer o consultório dele para a rua, fazer o acolhimento na rua. E aí ele, no livro dele, ele diz que ele levou 1 ano para criar vínculo com uma determinada pessoa. Então, isso é bem bacana, porque dentro da psicologia, eu fiz um trabalho, eu fui coordenador de uma clínica escola, e a nossa ideia, que é esse que você colocou, é a ideia de clínica ampliada. A gente fazia plantão psicológico na rua. A gente levava a psicologia para a rua. E um dos artigos que eu escrevi na graduação, e também já formado, foi Para a Rua com a Psicologia. E aí tinha um projeto que eu fazia todo final de semestre, que era a Psicologia Vai à Rua. Que fazia o quê? Você produziu conhecimento nesse semestre, agora você vai para a rua e vai apresentar esse conhecimento, vai acolher as pessoas e vai mostrar como a psicologia pode estar em todos os lugares, né? E aí, você perguntou, fantástico. Eu trabalhando, né? Um outro livro que eu escrevi, Augusto, é um livro de poesia,
que é A Poesia dos Meus Olhos. Não sei se a Malu tá aí. A Malu, que foi a minha estudante e uma brilhante estudante, hoje é psicóloga. Ela participou de vários projetos, né? Vários projetos, várias ações, e ela fazia parte também da Psicologia Vai à Rua. E esse livro de poesia, Augusto, eu escrevi em 2018, né? É uma outra falácia, porque eu entendo, enquanto psicólogo, que a palavra cura. Então, é uma outra proposta de levar a palavra, levar formas de entender a vida a partir da poesia, a partir de contos, para que, de certa forma, as pessoas possam se sentirem melhor, terem um alento e oxigenar um pouco o processo empático, o processo de afetos, né? Então, eu diria que esse livro é um livro que leva afeto. É um livro sem sumário, e a ideia de um livro sem sumário é a pessoa pode abrir o livro em qualquer página e começar a ler, né? E quando ela lê qualquer página, ela fala, ah, poxa, isso aqui escreveu para mim, né? Porque é sempre a poesia que nos lê e não o contrário. Porque muitas vezes é difícil, as pessoas me perguntam o que eu estava sentindo quando eu escrevi a poesia X ou Y, né? Na verdade, não dá para explicar, eu explico o que eu sinto, mas o que você sente quando lê um poema é diferente do que eu sinto, Sim. né? E aí o livro... Nota-se... Sim, desculpa. Pode falar, fica à vontade. A gente nota muita poesia nos títulos dos seus trabalhos, como, por exemplo, quem conta um conto aumenta um ponto. A gente nota bastante essa veia poética nos seus trabalhos. Joel, o que nós poderíamos falar, então, nesse momento para filhos que estão em casa com idosos que, nesse período de distanciamento social e de uma preocupação, eu diria, até exacerbada, porque quanto mais informação a gente está assistindo, mais... eu não sei se eu uso a palavra neuróticos, mas quanto mais informações nós estamos vendo, e nós vivemos hoje um tempo no país de uma polarização política, de uma certa forma até doentia, e tudo é política, e tudo não pode, e isso é alguém que está inventando, e isso, as informações vão chegando para os nossos velhos, para os nossos idosos, e você não pode sair porque você vai morrer, você não pode, ninguém pode vir aqui em casa porque você pode morrer, e nós estamos vivendo, uma realidade essa questão do vírus. Mas eu queria pedir para o doutor, para o psicólogo, o que nós poderíamos trazer para os filhos que estão com esses velhos em casa, com esses idosos em casa, o que nós podemos fazer para contribuir para uma melhor qualidade de vida nesse exato momento? Diria, Augusto, que primeiramente acredite na ciência. Isso é essencial. Acredite na ciência. E Sim. Se seus pais têm dificuldade de absorver as informações passadas pela rede social, pela mídia, você precisa sentar e conversar e explicar com maturidade e esclarecimento o que está acontecendo. Porque o que aparece é muito punitivo isso para a gente. É a primeira vez que Sim. a nossa era, a nossa geração passa por isso. 100 anos atrás a gente teve acesso, teve algo parecido, que foi a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Então o que eu diria dê atenção, dê afeto e primordialmente, esclareça. Porque hoje você liga a TV e só passa sobre Covid-19, só passa sobre as mortes, e é real, né? A gente está no meio de uma pandemia, eu acredito que nem no meio a gente ainda não colapsa, a gente está colapsando no processo da saúde. Nós temos um período que, se nós não tivermos uma firmeza dentro do governo, a gente vai aumentar esse período vai dilatar esse período de distanciamento social, e ainda mais com a crise econômica. Eu diria que nós vivemos uma crise política dentro de uma crise de saúde, então nós temos vários inimigos dentro de um processo que deveria ser só um, que é nós contra o vírus, né? E hoje nós temos um fervilhando de ideias, fervilhando processo ideológico, fervilhando política. A melhor forma olhe para os seus pais, olhe para os seus avós, acolham, conversem, escutem e esclareça, né? Não dê atenção. Eu acho que é importante. Hoje eu faço trabalho home office, mas eu estou em casa, fiz questão de voltar para casa, eu estava morando em Porto Alegre, fiz questão de voltar para o interior de São Paulo, também para estar próximo da minha família,
E eu percebo que hoje a gente está junto, todo o tempo, coisa que não acontecia, né? E quando a gente está junto, a gente conversa muito. Então, assisto TV com meu pai, Sim, discuto coisas com meu pai, discuto coisas com minha mãe, com meu irmão. Então, a gente está tentando produzir um esclarecimento a partir daquilo que a TV nos passa, a rede social nos passa, mas a gente tem que fazer um sim, filtro. Porque se a gente for comer com farinha tudo que a TV passa, a gente enlouquece. E a gente está no sim. momento que a saúde mental precisa ser olhada com cuidado, a gente está no momento que a saúde mental precisa ser cuidada, né? E para isso, se a gente tem um pouco mais de maturidade para entender os processos que são colocados enquanto informação, que a gente consiga então esclarecer os nossos pais, acolher e produzir conhecimento e pertencimento, não deixá-los à margem. Pelo contrário, colocá-los dentro do círculo social e fazê-los participarem desse momento, porque eles estão aí, eles estão com vocês e a gente precisa dar razão, vazão e potência para eles existirem. Joel, há muito tempo nas minhas palestras, nas minhas reuniões, sempre trabalhei com área social há muito tempo, mesmo sem saber o que era área social. Na verdade, por um tempo a gente faz um trabalho de assistencialismo, depois se aprende o que é, qual é a forma correta, mas eu digo que nós estamos vivendo um momento que precisamos usar a mesa da nossa casa. Eu sempre falei isso. Use a mesa da sua casa. Na minha casa, eu não me recordo quem foi que começou isso, mas aqui em casa, na mesa nós tomamos café, na mesa nós almoçamos, na mesa nós jantamos, nós desligamos TV, desligamos internet, celular não vai em cima da mesa, para que nós possamos estar olhando uns para os outros, conversando e dialogando. Aqui nós falamos de tudo. Nesse período agora que a gente está de home office, eu estou dizendo que é home office porque Deus me livre, a gente está sempre nessa reunião familiar. Acabou de entrar aqui a Baju, essa é a outra filha minha, eu tenho duas filhas. Essa é que estuda acadêmica de Psicologia. psicologia. E ela chegou em casa agora do trabalho e nós já tomamos café. Antes a gente estava à mesa tomando café, conversando. É muito importante essa questão do sentar, do conversar, do compartilhar, do discutir, do aprender. Eu tenho aprendido de um tempo para cá que eu não sei nada. Eu preciso aprender mais. E este momento impagável de bate-papo, eu diria de comunhão na família aqui, tem sido bastante gratificante para a gente. É importantíssimo isso, nem todo mundo tem a possibilidade de ficar em casa, nem todo mundo tem a possibilidade de ter acesso à internet, ter acesso à energia, ter acesso à informação. Sim. Eu acho que nós, enquanto profissionais, precisamos estar atentos a isso e criar oportunidade para que todos possam passar por essa pandemia com menos danos possíveis, né? Sim. E eu percebo que nós estamos atrasados, né? Estamos atrasados nesse processo, nós estamos à mercê de um barco que muitas vezes está à deriva, nós perdemos o segundo ministro da Saúde, nós não temos um terceiro ainda ministro da Saúde, então a gente não sabe muito bem em quem acreditar, em qual posição tomar e qual orientação a gente tem, né? A gente está vivendo, tentando sobreviver, e a ideia é que a gente possa passar essa segurança, essa firmeza e essa disciplina, essa luz, acho que é importante a gente pensar nisso, a gente precisa ter essa luz para que a gente possa iluminar mais as pessoas. Então, se você está na sua casa e pode iluminar seus pais, levar amor para seus pais, para seus avós, faça isso, né? Não precisa nem, às vezes, visitar, né? Ligue, né? Tente conversar, faz algo que possa criar um pouco de oxigenação nesse momento tão difícil que a gente vive. Porque a saúde mental ela é importantíssima, não só para nós, que somos mais jovens, mas para os mais velhos. Então, se você pode auxiliar um velho e uma velha a crescer, a se potencializar e ter pertencimento nesse momento, é essencial. Essencial. A Josi, que estava agora mesmo, a Gouveia, a Josi, ela é minha prima, está em Poços de Caldas, e infelizmente ela já perdeu o pai e a mãe, eram meus tios, e primeiro foi o pai, depois foi a mãe, mas
Eu conversei outro dia com uma pessoa que trabalha com neuropsicologia, uma psicóloga, e da importância deste estar junto e da importância deste trazer informação. E eu me lembro que a Josi trazia uns livros de desenho, de colorir, para a minha tia, e elas passavam horas em cima da mesa conversando e pintando, conversando e pintando. Eu gostava muito de ver aquela proximidade de mãe e filha. Hum. É importantíssimo. Esse tipo de relação, esse vínculo, esse afeto, ele é construtor, né? Quando eu digo afeto responsável, é que você tem que ser afetuoso com o outro, mas ao mesmo tempo fazer com que o seu cuidado faça o outro crescer. Né? Se a gente tem essa possibilidade de trazer esclarecimento para as pessoas, a gente consegue estar um pouco acima dos pelos, e relembrando o livro O Mundo de Sofia, se a gente consegue estar um pouco acima dos pelos do coelho, a gente consegue entender um pouco mais a situação que está passando, a gente tem a obrigação, enquanto cientistas, obrigação enquanto profissionais, de ter esse comprometimento social de levar as pessoas a melhor informação possível e o melhor direcionamento possível. Então, por isso que eu agradeço muito por estar aqui com vocês hoje, no espaço Belos Dias aí de Pouso Alegre. Eu estou com Pouso Alegre. Em Pouso Alegre, mandar um beijão pro pessoal aí de Congonhal. Obrigado também, Augusto, obrigado a Bruna pelo convite. Fico muito feliz por isso, por ter estudado, ter recebido para estudar por conta do governo, que me auxiliou muito a ser doutor hoje, né, e eu puder contribuir, o que eu puder contribuir, dividir o que eu entendo, o que eu estudo, para mim é importantíssimo. Deixa eu aproveitar que algumas pessoas chegaram agora. Nós somos a Belos Dias, Centro Dia para Idosos, que é um novo conceito em atendimento a idosos em Pouso Alegre. É um local onde o seu idoso pode passar o dia e voltar para casa no final do expediente. Belos Dias é a creche de vovô, também conhecido como Centro Dia. É um espaço onde, assim como nas creches infantis, os idosos realizam atividades durante o dia, exercícios físicos, cognitivos e terapêuticos. Dessa forma, o idoso mantém o corpo e a mente ativa, se socializa e evita que ele fique sozinho em casa. O que nós vamos ter na Belos Dias, nós vamos ter psicólogos, vamos ter fisioterapeuta, educador físico, artesanato. Nós vamos ter várias atividades para não ocupar o tempo, como foi muito bem colocado pelo Dr. Joel aqui hoje. Não para ocupar o tempo porque não tem o que fazer e vai fazer isso, não. Mas para gerar neles uma qualidade de vida, para gerar para trazer de volta um resgate da utilidade, um resgate da inteligência, por que não dizer assim? Nós vamos ter musicalidade, nós vamos ter aulas de inglês, nós vamos ter roda de conversa com psicólogo, nós vamos ter muitas coisas durante o dia para que esses idosos se sintam úteis e que nós possamos gerar vida nesses idosos. Só mais uma coisa aqui, a doutora Josi escreveu aqui, nesses momentos de colorir, eu estava falando dela agora, eu não sabia que ela estava aqui de volta, nesses momentos de colorir, também ouvíamos músicas dela e as suas histórias. E eu aprendia muito. Eu crescia e a ajudava a se sentir bem e amada. Que bom que ela teve essa oportunidade, né? Eu acho que Sim. Essa memória sempre é vívida, essa memória faz afago na nossa vida e também cria muita experiência. Agradeço de novo, Augusto, por me convidar aqui. Fico feliz que esse projeto ele crie asas maiores do que já tem, que seja potencializador, que faça com que o velho seja pertencente, militante, que construa potência coletiva aí com vocês. Agradeço muito mais uma vez pelo convite e quem quiser me seguir nas redes sociais é só procurar @Joel_Borella com 2 L's, @Joel_Borella com 2 L's. E, bom, enfim, dá para colocar no Google também, tem algumas coisas que eu já escrevi, que eu escrevo. Quem quiser encontrar meu livro, A Poesia dos Meus Olhos, que é de poesia, é só falar comigo pelas redes sociais. E esse aqui que é de música e velhice, é pela Paco, que já foi falado pelo Augusto. Quem tiver interesse, fique à vontade, tá bom? Obrigado, Augusto. Muito obrigado. Muito obrigado, Joel, por esse tempo, por ter até permitido que nós
acrescentássemos um pouco mais de tempo. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelas informações, foi muito bom o nosso papo. Muito obrigado. O convite para o café medroso na minha casa está aberto. Eu agradeço a todos que passaram por aqui. Muito obrigado. Belos dias, Centro-Dia para idosos. Muito obrigado, doutor. Obrigado.